Eu consigo. Chegou aí, né? Abriu aí para vocês, né? Vocês estão vendo. Olha, vamos recomeçar. A gravação começou agora. A gente está falando da primeira questão. A primeira questão, gente, ela trata de uma trissomia muito comum, que a gente sabe, que é a trissomia do cromossomo 21. Sempre que falar em trissomia do cromossomo 21, vocês vão lembrar da síndrome de Down, certo? Da famosa síndrome de Down. Então, pode ser que na prova apareça o nome trissomia do cromossomo 21 e a gente não faça ideia do que está tratando. Essa é a famosa síndrome de Down. Tá? O que é que está dizendo aqui? Está falando algumas características típicas de quem tem trissomia do cromossomo 21. Cardiopatia congênita, hipotonia e características faciais típicas. Cardiopatia está ligada a alguma disfunção no coração, porque quando a gente vê o termo cardio, a gente já lembra logo de coração, certo? Hipotonia tem a ver com a densidade óssea. Geralmente os ossos de quem tem síndrome de Down possuem pouco tônus muscular, né? Então os ossos são mais fraquinhos, o tônus muscular também. E, em decorrência disso, a gente tem corpos que são mais molinhos, músculos mais leves, tá? E as características faciais que a gente já conhece, porque a síndrome de Down é uma síndrome muito comum, né? Que a gente sabe que são rostinhos mais arredondados, os olhos também, nariz mais pequenininho, enfim, aquelas características todas de quem tem síndrome de Down. O nome dessa síndrome é trissomia do cromossomo 21, tá? Por que 21? Porque é o cromossomo 21 que é afetado. Aí eu disse para vocês, olha, gente, a gente vai fazer algumas alusões a conhecimentos antigos, conhecimentos da AV1. Porque falar em cariótipo, falar em cromossomo, é falar de assuntos que a gente viu na AV1. Vocês lembram o que é cariótipo? Cariótipo é o conjunto de todos os nossos cromossomos, tá? Eu vou colocar aqui bem rapidinho. Conjunto de todos os cromossomos. Os cromossomos, eles são pareados, eles são em pares. Vocês lembram quantos pares de cromossomo a gente tem? A gente tem 23 pares de cromossomos. Só que eles são agrupados aos pares, ou seja, de 2 em 2. Então, a gente tem ao todo 46. Mas eles são agrupados em pares. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Nós temos aqui 46 cromossomos. Vamos ver que ele vai entrar. 46 cromossomos agrupados em pares. Então, esse é o primeiro par, esse é o segundo, esse é o terceiro, e assim por diante. Esse é o 22º par. E esse é o 23º par, certo? São 46. Por quê? Porque 22 vezes 2 dá 44. Então, esse é o cromossomo 44. Só que ele é agrupado aos pares. Então, eu tenho um par, dois par, 3, 4, 5, até o 22º e o 23º. O cariótipo é esse conjunto inteiro de cromossomos. Geralmente, existe um exame também chamado de cariótipo, onde eles investigam esses pares cromossomáticos para ver se tem alguma alteração, para ver se tem alguma síndrome, para ver se tem algum alterado. E é exatamente o cromossomo de par 21, onde acontece a chamada trissomia do 21. É exatamente nesse cromossomo. A gente viu outrora, em outras aulas, que os cromossomos do 1 ao 22 são chamados de cromossomos autossômicos. Então, aqui eu vou descer um pouquinho. Vou botar aqui o cromossomo do 1. Essa caneta está grossa. O cromossomo do 1 ao 22 são autossômicos.
E o cromossomo de par 23, só ele, é chamado de alossômico. O que é esse negócio de autossômico e alossômico? Autossômico são os cromossomos do 1 ao 22, como tem aqui. Eles são cromossomos que não têm a ver com herança genética. Por que não tem a ver com herança genética? Porque é exatamente o 23 que descreve o sexo. Ou é XX, o 23, ou ele é XY. Portanto, os cromossomos alossômicos de par 23, que são XX ou XY, que são os cromossomos ligados à herança genética, porque é no cromossomo de par 23 que se manifesta o sexo. XX, o sexo como sendo mulher, biológico, e o XY como sendo homem, biológico, tá? Aqui a gente está falando de sexo biológico. Portanto, todos os outros, 22, 21, o 20, o PA19, todos esses são autossômicos. Então, aqui a gente tem que a trissomia do cromossomo 21, que é essa aqui, ela está num cromossomo do tipo autossômico. Portanto, não tem a ver com o quê? Não tem a ver com o sexo. Meninos e meninas podem ter, mulheres e homens podem ter. Então, isso aqui é uma revisão do conteúdo anterior. Cromossomo é um conjunto de fitas de DNA, esses pedacinhos são fitas de DNA que possuem informação genética, que são agrupados aos pares, né, que quando estão desordenados, desajustados, faltando um pedaço, geram algum tipo de síndrome, algum tipo de doença. E se forem contados do 1 ao 22, são autossômicos. E o 23 é alossômico. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as questões perguntam, essa doença é autossômica, aí você fica, meu Deus, o que é autossômico? Você vai olhar se aquela doença ela tem uma característica de ser ligada ao sexo. Por exemplo, só meninas têm. Aí você diz, se só meninas têm, não é autossômica. Não tem como ser. Tem que ser alossômica, porque se é ligada ao sexo, tem que acometer o par 23. Então, vocês percebem que doenças alossômicas são mais raras, porque nós temos 22 pares, então qualquer um par desse ele pode ser afetado. Deixa eu permitir alguém entrar aqui. Então, qualquer um par desse pode ser afetado, de modo que apenas um par que é ligado ao sexo pode ser. Então, é muito mais comum que tenhamos doenças manifestadas nesses 22 do que no 23. Não é que é mais comum, é que a probabilidade é maior de se manifestar em 22 pares do que em um, né? Mas existem doenças alossômicas ligadas ao sexo, existe. Geralmente, nas questões, não aparece o nome alossômico, aparece assim, herança ligada a mulheres. Só a mãe tem, só o pai terá. O pai transmitirá somente aos filhos homens. A mãe transmitirá somente às filhas mulheres. Aí você já vai saber que isso pode ser um indicativo de que o meu cromossomo alterado é o de par 23, porque é ele que define o sexo biológico. Tá? Então, isso aqui é só uma revisão para mostrar para vocês o cromossomo 21, que é o afetado pela trissomia. E aí a gente vai para o gabarito da questão. Essa trissomia do cromossomo 21 tem a ver com a delação de genes maternos? Olha, gente, delação é perda. Perda. Então, aqui está dizendo que há uma perda, há uma coisa que é perdida no gene materno. Ou seja, o gene materno, que é o gene da mãe, acontece alguma perca e a mãe não manda esse gene todo. É isso que é a trissomia? A gente vai ver que não, a trissomia é exatamente o contrário. Tá? E quando a mãe, ao invés de mandar apenas um gene, ela duplica isso, ela manda dois. E o cromossomo 21, ao invés de ter o par da mãe e o par do pai, ele vai ter dois da mãe e um do pai, ocasionando o quê? Algo que excede. Então, se excede, não tem a ver com perda, não é delação. Então, quando a gente não sabe alguns nomes da genética, a gente acaba se perdendo, né? Porque deleção, que é deleção? Delação não, deleção. Deleção é perda. A trissomia é caracterizada não pela perda, mas pelo excesso, porque o cromossomo materno, ele acaba enviando duas coisas que não era para enviar. A gente vai ver isso com mais detalhes, mas eu estou dando só um adendo para vocês.
Isso aqui tem a ver com mutação pontual durante a gametogênese? A gente vai ver que não também. De modo que o gabarito é a letra C, ó. A letra C nos diz que há uma não disjunção cromossomática na meiose, certo? Não há uma disjunção. O que é disjunção? É separar. Então, não há essa separação, ou seja, há uma junção, né? Há uma junção cromossomática na meiose. É o que acontece. Eu vou ter o cromossomo materno e o cromossomo paterno, tá? O cromossomo materno, ele não se separa de modo efetivo e a mãe acaba mandando duas coisas. A gente vai ver o que são essas coisas. A mãe acaba mandando duas coisas e há, então, um amontoado. A mãe, que era para mandar só uma coisa, acaba mandando duas, e o pai manda a dele. Então, eu tenho uma não junção, eu tenho uma não separação, eu tenho uma junção. Essa herança ligada ao X, olha só, quando a gente vê herança ligada ao X ou herança ligada ao Y, isso quer dizer que isso é um padrão alossômico. Isso quer dizer que é algo ligado ao sexo, e a gente sabe que não é. Não é ligado ao cromossomo X feminino, nem ao cromossomo Y, que é masculino. A trissomia do cromossomo de 21, a chamada síndrome de Down, não tem nada a ver com o sexo, tá? Então, isso aqui já era. E também não tem a ver com silenciamento epigenético, a gente também vai ver o que é isso. Ó, aqui, nesse material que eu mando para vocês, tem essas questões comentadas inteiras, e tem também a resposta de por que as outras estão erradas. Então, a gente passa por isso aqui, mas vocês vão ter também, ao final dessa aula, vocês vão ter também, ao final dessa aula, esse PDF com essas anotações e a resposta embaixo. Tá? E a gente passa rapidinho, ó. Cardiopatia congênita, eu falei, é uma alteração no coração, muito comum em quem tem síndrome de Down. Ó. Hipotonia, perda do tônus do músculo, os músculos mais molinhos, né? Características faciais típicas. A gente sabe quais são essas características faciais, porque a gente vê a síndrome de Down de modo bastante por aí, né? Isso é a trissomia do cromossomo 21. Ó, significa que, em vez de duas cópias, como eu disse, o bebê tem três cópias. Por que três cópias? Porque vem duas da mãe e uma do pai. O certo era vir só uma da mãe e uma do pai, mas aí vem duas da mãe e uma do pai. Então, há uma junção dessas duas, caracterizando, então, três cópias. Tá? Então, isso aqui está tudo explicado para vocês. Aí eu explico aqui também o que é disjunção, o que é separação. É por isso que aqui está dizendo ó, que a não disjunção é a não separação. Dito de outra forma, é a junção cromossômica na meiose. Essa é a resposta correta. O que era para haver uma separação, essa separação não há. Então, não seria mais fácil que nessa letra você tivesse assim, é a junção cromossômica na meiose. Sim, é a junção. Três coisas se juntam, mas a questão já coloca, é a não disjunção, é a não separação. Que além de genética, a gente tem que saber português também, né? Então, a não separação significa, então, a junção de coisas que não eram para se juntar, eram para se separar. Meiose é uma etapa celular que vocês viram, né? Tem a mitose, tem a meiose. Isso aí foi assunto da AV1. Então, para a gente não tornar o conteúdo muito extenso, falou em síndrome de Down, lembra de trissomia do cromossomo 21. Olhou para a trissomia, lembra que tri lembra três. Ah, então são três coisas que se aglutinam, que se formam. Era para eu ter duas, mas eu tenho três, então eu tenho uma junção, eu tenho algo que excede. É no cromossomo 21, então não tem nada a ver com o sexo. É algo autossômico, e essa palavrinha é muito boa de vocês decorarem, porque aparece. Nas questões aparece autossômica, recessiva, autossômica, dominante, a gente vai ver o que é esse recessivo e dominante. Mas falou em síndrome de Down, falou em trissomia do cromossomo 21, falou em três coisas que se aglutinam, falou em não disjunção cromossômica na meiose, cuidado, porque pode vir na mitose, não é mitose, é meiose. Tá? Então, aqui vocês podem ler isso aqui, esse material, está explicando com mais detalhes, está explicando ó, por que as outras estão erradas. E aí é uma forma de vocês estudarem também porque as outras estão erradas. Tá? Aqui está falando por que não é ligada ao X, porque não tem nada a ver com o sexo. Tá? E aqui está explicando o que é esse silenciamento epigenético no cromossomo 21. Gente, silenciar é calar, né? Existem algumas síndromes que alguns desses cromossomos, eles ficam silenciados. O que é ficar silenciados? Eles não manifestam as características que eram para manifestar.
Isso é característico de outras síndromes e não a síndrome de Down. A síndrome de Down está no cromossomo 21, mas não é pelo silenciamento, não. Não tem nada a ver. Está no cromossomo 21, mas ela não é causada pelo silenciamento desse cromossomo. Ela é causada pela junção de três coisas. É trissomia. Tri, lembra três. Isso que eu estou dizendo está tudo aqui. Beleza? Estudamos síndrome de Down. Uma síndrome muito comum que pode aparecer na prova de vocês. Estudamos características da síndrome, estudamos qual é o cromossomo que ela afeta, estudamos o que é cromossomos. Sabemos que do par 1 ao 22, eles são autossômicos. Vamos para a próxima. Olha só. Uma criança apresenta a fenilcetonúria. Que esse nome, ele é em inglês, tem uma sigla chamada de PKU. Então, decore os dois. Decore fenilcetonúria e decore PKU. Que pode ser que na prova apareça só PKU. E você diga, o que é PKU? É a chamada fenilcetonúria. Olha só. Essa criança tem essa síndrome, tem essa doença, tem essa desorganização. Eu não sei o que é ainda, mas a questão me diz que os pais são saudáveis, mas ambos são heterozigotos para essa mutação. O padrão de herança é o quê? Gente, primeiro, o que significa ser heterozigoto? Heterozigoto. A gente tem o heterozigoto. Vou passar bem rápido, porque isso aqui é assunto da AV1, tá? Heterozigoto. E a gente tem o homozigoto. Lembra dos prefixos. Hétero é diferente. Homo é igual. Então, o que é diferente, geralmente, é assim. Um heterozigoto, geralmente, se manifesta num gene desse tipo. E um homozigoto, geralmente é assim, porque homo não é igual. Ou pode ser assim, ou pode ser assim, ó. Ambos são homozigotos. Por quê? Porque são iguais. Aqui eu tenho o heterozigoto porque eu tenho variações das letras. Eu tenho uma maiúscula e uma minúscula. Essas letrazinhas a gente chama de alelos. Vocês lembram? Ó, o gene é a unidade básica do DNA. Isso aqui é uma revisão das revisões. Ó. O DNA é uma fita, a gente viu, imensa, dupla. Isso aqui caiu na primeira vez. É uma fita dupla. O RNA é uma fita única. O RNA é uma fita única. O DNA é uma fita dupla. Pedacinhos do DNA, né, se enrolam nas nossas células para poder caber. Por quê? Porque essas fitas são imensas, têm mais de 2 metros de comprimento. Como é que vai caber no nosso corpo, dentro de cada célula? Elas precisam se juntar, se amontoar nesse emaranhado e serem juntadas em pedacinhos. A unidade básica, o pedacinho fundamental do DNA é chamado de gene. Nele eu tenho informação genética? Tenho, porque ele é feito de um DNA, mas ele é um pedaço do DNA. De modo que eu posso desenhar um gene como sendo assim. Isso aqui lembra um cromossomo, né? Porque o gene, os cromossomos, é um conjunto de genes. Esses genezinhos estão dentro dos cromossomos. Isso aqui é um gene que eu chamo de A, que eu chamo de Azinho, que eu chamo de B. Ó, o gene, ele é A ou B. Ele pode ser A ou B. De onde vem essas letras? Gente, isso é convenção da genética. Eu posso dizer que é um gene C, é um gene D, é um gene X. Eu posso dizer qualquer coisa. Mas olha, o gene é isso aqui, é a unidade básica do DNA. Dentro do gene, a gente tem as variações. Então, a gente pode ter Azão Azinho, Bzão Bzinho. Essas variações são chamadas de alelos. É só para a gente saber onde a gente está. Porque a gente coloca um Azão Azinho, fala de gene, a pessoa não sabe nem onde a pessoa está. Né? Vocês estão dentro da genética. Vocês estão dentro do DNA. Gene é um pedaço do DNA. Gene é a unidade básica do DNA. E o gene é A ou B. Quando eu falo de Azinho, quando eu falo de Bzão Bzinho, eu estou falando de variações dos genes que são chamadas de alelos. Tá? Então, a gente volta para a questão e diz que homozigoto é o que é igual. Eu tenho genes com alelos iguais. Heterozigoto, eu tenho um gene A com variações, eu tenho alelos diferentes. A questão está dizendo, a criança é filha de pais saudáveis e ambos são heterozigotos.
Ó, a criança é filha de pais saudáveis e ambos são heterozigotos. Então, olha só, os pais têm essa formação aqui. Ambos são heterozigotos. Mas está dizendo que a criança tem essa síndrome, né? Mas está dizendo que os pais são normais. Ora, se eu tenho os pais normais, os pais, então é os dois. Eu tenho a mãe como sendo azão azinho e o pai como sendo azão azinho. Concordam comigo? Porque eles são normais. E são saudáveis. E são heterozigotos. Então, eles só podem ser azão azinho. E a criança? Está dizendo que a criança ela é afetada pela fenilcetonúria. Se esses pais, gente, tiverem um filho, vamos ver como que essa geração se manifesta. A gente viu lá na V1 que quando eu tenho isso aqui, eu penso como sendo uma multiplicação aqui no meio. E eu vou pegar essa letra e multiplicar por essas duas, ó. E depois pegar essa pequenininha e multiplicar por essas duas. De modo que eu vou ter 4 pares formados, ó. Eu pego essa grande e multiplico azão com azão, vai ficar azão, azão. Aí eu multiplico azão com azinho, vai ficar azão, azinho. Aí eu multiplico essa pequena, essa azinho com azão, vai ficar azinho, azão ou azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. O que é que eu vejo aqui nessa geração de filhos? Esses 3 primeiros têm o azão, que é o dominante, né? E como os pais são normais e têm o azão, azinho, eu digo que essa criança ela é normal. Essa criança também é normal. Essa criança também é normal. Por quê, gente? Porque a letra maiúscula, ela prevalece sobre a minúscula. Então, se eu tiver azão, azinho, eu tenho uma característica dominante. Quem domina é o azão. Se o azão domina e o azão é normal, porque a questão diz que o pai é normal, então eu vou ter 3 crianças normais e vou ter essa afetada aqui, ó. Por quê? Porque ela não tem azão, ela só tem azinho, azinho. E se ela é filha desses pais aqui, ela vai ser a afetada. Se essa criança é afetada, e eu vejo que isso aqui não tem nada a ver com o sexo, então isso não é herança sexual, porque quer dizer, é uma herança sexual, porque herança sexual significa que ser passado de pai para filho. É uma herança sexual, mas que não tem a ver com o sexo ser feminino ou ser masculino. Tá? Entenda. Por quê? Porque a questão nem disse. Disse que ela é filha de pais saudáveis e ela tem esse negócio aí, e ele quer saber o padrão de herança. Ó, essa questão é mais fácil do que eu estou falando. Isso aqui tudo é para vocês lembrarem, porque vocês vão precisar fazer esse jogo aqui de nascimentos e tudo mais, de gerações, nas outras questões. É só para a gente ver que por que essa criança é afetada. Ela é afetada exatamente porque ela se manifesta em azinho, azinho. E por que eu fiz isso? Porque a gente vê que essa primeira criança tem caráter dominante, porque eu disse o quê? Maiúscula domina sobre minúscula. Essa aqui também é dominante. Essa aqui também é dominante. Então, essa aqui é o quê? É o chamado recessivo. Recessivo. Por que recessivo? Geralmente, padrões recessivos são padrões de letras pequenininhas. Azinho, azinho, dominante, quando tem letras maiúsculas. Tá? Então, essa é uma doença recessiva, a gente já sabe o que é. Então, a gente vai para as questões, para as alternativas. Olha só. Ela é autossômica? Eu sei que é autossômica, porque não tem nada a ver com sexo. Ela é autossômica recessiva? Essa aqui parece estar mais completa. Geralmente é autossômica, porque não tem a ver com sexo, e geralmente é recessiva, porque os alelos se manifestam azinho, azinho. Então, se eu fosse assinalar a mais correta, seria essa aqui, mas vamos ver as outras. É ligada ao X? Tem nada a ver com sexo, não é ligada ao X. Não é ligada ao Y. E também não tem a ver com mitocôndria, porque quando a gente vê alguma coisa que tem a ver com mitocôndrias, isso aqui é herança da mãe. Herança da mãe. Apenas da mãe. Quando a gente fala em mitocôndria, isso é uma herança genética da mãe. O que não está dizendo na questão, a questão está dizendo que os pais são saudáveis. Então, não foi uma herança genética da mãe, foi uma herança genética dos dois, né? Do pai e da mãe, porque a mãe doou um azinho, o pai doou um azinho, de modo que essa quarta criança ficou azinho, azinho. Então, ó, toda vez que eu vejo algo que não tem, a questão não está dizendo, só as meninas têm, só os meninos têm. Então, a gente já corta o que é ligado a X, o que é ligado a Y. Já corta, porque a questão não está dizendo que é ligado a X nem Y.
né? É mitocondrial. Mitocôndria lembra a herança genética da mãe. Então, também não é. Aí eu tinha essas duas para responder. Mas a mais correta é essa, que é a autossômica recessiva, né? Se fosse uma autossômica dominante, seria azão. Autossômica dominante, concordam? A questão podia colocar autossômica dominante. Não veio, mas podia ter. Mas é autossômica recessiva. A letra B, entendam, é a mais correta que descreve essa doença. Ela não só é autossômica, ela pode ser tanto dominante quanto recessiva. Ela é autossômica e recessiva. Autossômica não tem a ver com sexo, recessiva tem a ver com a manifestação dos alelos. É azinho. Sabe outra que é azinho? Aquela doença, o albinismo, que é aquela doença que a pessoa é bem branquinha, não tem muita melanina produzida no corpo, né? Então, a, que pode cair também, essa outra doença que eu falei para vocês, o albinismo, ela também é uma manifestação autossômica recessiva, desse jeito aqui. Então, o que foi que fizemos nessa questão? Fizemos o cruzamento, era preciso? Não, não era preciso. Quando a gente fala de padrão de herança, que fala que os pais são saudáveis, né? Mas são heterozigotos. Eu precisaria saber que, sendo heterozigoto, eles são azão. Eu não precisaria fazer esse cruzamento para saber que a fenilcetonúria é uma doença que afeta algo de caráter recessivo. Eu não precisaria fazer isso se eu soubesse que doença era essa. Né? Eu fiz isso porque na prova pode aparecer alguma doença que vocês não saibam, alguma síndrome que vocês não estudaram. Aí vocês vão fazer esses cruzamentos, que a gente consegue responder sem saber que doença é. Aqui pediu padrão de herança. Eu não podia nem fazer ideia do que é fenilcetonúria. Sim, Wesley, mas o que é fenilcetonúria? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui explicando. Ó, fenilcetonúria, que tem a sigla PKU, é um erro no metabolismo. O corpo ele não consegue metabolizar bem o aminoácido fenilalanina. Esse aminoácido, quando está em excesso no nosso corpo, ele é tóxico, gente. Então, como o corpo ele não consegue fazer o metabolismo total desse negócio aqui, dessa fenilalanina, essa substância se acumula no corpo. É isso, essa síndrome. É uma síndrome que tem toxicidade por causa da fenilalanina. Ó, essa enzima aqui é a responsável por fazer a conversão dessa fenilalanina na tirosina. Mas acontece que, como essa enzima ela não está sendo efetiva, ela não faz essa conversão. E quando ela não faz essa conversão, aumenta essa tal da fenilalanina no corpo. Então, esse é o tipo de doença. Vocês precisam primeiro saber algumas características da doença. Ó, síndrome de Down, a gente já sabe algumas características. Tem a ver com o coração, tem a ver com características físicas, tem a ver com tônus muscular, né? A fenilalanina tem a ver com o quê? Com o fato de o corpo estar em toxicidade, porque essa enzima aqui não faz essa conversão devida, né? Tem a ver com algo recessivo, não tem nada a ver com o sexo. Então, tanto na síndrome de Down quanto aqui na fenilalanina, a gente não tem uma herança que tem a ver com ser menino ou ser menina. Então, pode se manifestar em ambos os sexos. E aqui está falando exatamente, ó, por que autossômico recessivo? É o que eu expliquei para vocês aí em cima. Então, quando vocês forem ler, além da explicação em vídeo, vai ter aqui essa explicação em texto para vocês entenderem e vai explicar também por que as outras estão erradas. Tá? Tudo aqui está explicando. Ó, a gente viu que a síndrome de Down é no cromossomo 21, né? Essa fenilalanina está no cromossomo 12, ó. Eu acho isso aqui um preciosismo, ela perguntar qual é o cromossomo que está associado à fenilalanina. Né? Isso aí realmente é algo a mais que vocês precisam saber. Mas, vai que, né, apareça, já que a trissomia do cromossomo 21 aparece no 21, vocês lembram que essa fenilalanina, ela aparece no 12, tem a ver com metabolismo. Nosso corpo não metaboliza bem as coisas. Está tudo explicado aqui. E aí vocês leem com mais calma quando forem estudar sozinhos. Antes de continuar, tudo certo? Tudo certo, gente? Tudo certo, tá ótimo. Você é uma excelente professora, estou admirada, parabéns, viu? Obrigada, Viviane. Estudei muito genética, mulher. Eu estudava ou reprovava. Né? Quando a gente estuda, ainda aprende.
E quando a gente dá aula, a gente aprende mais, né? Quando eu paro assim, eu olho o chat, então vocês podem fazer. Isso é verdade. Então, bora continuar. Quando você diz que quando a gente dá aula, aprende mais, é assim mesmo, é dando que se recebe, né? Diz. A gente aprende, né, por repetição, né? A gente estuda também isso na psicologia. A gente estuda muito nessa questão genética, estuda muito a questão de neuroanatomofisiologia. Vocês pagaram neuroanátomo? Ainda não, né? Acho que é no próximo período que vocês vão pagar. Aí vocês vão ver como que o aprendizado se constrói, como que a gente aprende, né? A gente tem que saber isso para passar para os pacientes, para os nossos futuros pacientes, se Deus quiser, que seremos psicólogos daqui a um tempo. Então, como é o padrão de aprendizagem? Um deles é pela repetição, né? Quando a gente estuda para uma prova, passa, e aí vira um monitor, a gente estuda de novo, a gente aprende, é assim que a gente aprende, padrão de repetição. Acontece que o nosso cérebro, dando só uma pausazinha aí para vocês inspirarem, o nosso cérebro, ele é muito aversivo a essa coisa de repetir, nosso cérebro gosta de coisa nova, né? A gente gosta de coisas novas, então, repetir é chato, estudar se torna chato para a nossa cabeça, até que vire um hábito. É por isso que é tão difícil construir esse hábito de estudar, né? Porque a gente não foi programado geneticamente, biologicamente, para estudar. A gente faz isso porque a gente é teimoso, porque a gente induz o nosso cérebro a pensar, induz o nosso cérebro a absorver, né? A gente foi criado, gente, para economizar energia. E estudar gasta muita energia. É por isso que a gente vai rema contra a maré, quase, quando a gente se força a estudar. Por isso que realmente é uma coisa bem complexa, bem chata, que dá ansiedade, principalmente véspera de prova, mas que a gente consegue aprender. E se a gente tiver um propósito nesse aprendizado, a gente consegue aprender melhor, né? Quando a gente consegue entender a parte biológica do organismo, a gente consegue entender por que, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, às vezes alguma coisa assim, não é só questão de força de vontade. Isso tem a ver com o que está acontecendo lá dentro da nossa cabeça, tem a ver com os hormônios, tem a ver com os neurônios, né? Isso tudo tem a ver com a cabeça. É por isso que a gente às vezes se esquiva um pouco de genética, mas é muito importante que a gente saiba disso. Mas, enfim, devaguei, bora para a terceira questão. Ó, albinismo. Falamos de síndrome de Down, falamos daquela outra síndrome aí, a fenilalaneína, vocês sabem. Vamos falar agora do albinismo. Outra que pode aparecer na prova de vocês, muito comum. Olha só, o albinismo é determinado pela ação de um gene recessivo autossômico. Já sei o que é um gene recessivo autossômico. Já vi na questão anterior. É um gene dessa forma. Porque recessivo, ó, recessivo são as letras menorzinhas, dominante são as letras maiúsculas, autossômico não tem nada a ver com sexo. Já sei, beleza. Bora lá. Considere um casal normal que teve 6 crianças todas normais. Tá, o casal é normal e teve 6 crianças normais. Sabendo que o avô paterno e a avó materna eram albinos, podemos afirmar com certeza que a probabilidade de um novo filho ser albino, sem considerar o sexo, nem precisava dizer isso, porque ó, a gente sabe que é autossômico, então não tem a ver com o sexo, mas enfim, sem considerar o sexo, será. Olha, a gente tem 3 gerações aqui. A gente tem a geração do pai e da mãe, a gente tem a geração das crianças, e a gente tem a geração dos avós. A gente tem 3 gerações. O que é que ele está dizendo? Que os pais, ó, são normais. O avô paterno e a avó paterna eram albinos, tá? A gente tem a geração dos avós, a gente tem a geração dos pais, e a gente tem a geração das crianças. Tem 3 gerações aqui. Ele diz que o avô paterno e a avó materna eram albinos. Então, vou colocar aqui, ó. Avô P, para lembrar que é avô paterno. E vou colocar aqui do outro lado, avó M, que é a avó materna. Ora, gente, esse avô paterno se casou com alguém. Essa avó materna se casou com alguém. Tá aqui. Ele está me dizendo que o avô paterno era albino, né? Então, eu vou substituir esse avô paterno por albino, vou substituir por azinho, azinho. Por quê? Porque a herança é autossômica recessiva. Então, aqui eu tinha, de um lado eu tenho um avô, que se casou com alguém que eu não sei, porque a questão não diz. E do outro lado eu tenho a avó,
materna, isso aqui tem a ver com o pai, isso aqui tem a ver com a mãe, que também se casou com alguém. E esse avô e essa avó também era albino. Então, de um lado, a família paterna, de um outro, a família materna. O avô tem albinismo, a avó tem albinismo. Só que ele diz que os pais são normais. Ora, se os pais são normais, os pais vão vir dessa geração, né? A mãe vai vir, o pai vai vir dessa geração, que é essa geração paterna, e a mãe vai vir dessa geração, que é a geração materna. Então, vamos olhar para os pais. Os pais dessas crianças. Eu vou ter um pai aqui, né, que é a família paterna, e vou ter a mãe aqui. O pai veio dessa geração aqui. A mãe veio dessa. Ora, se eles são normais, essa outra pessoa aqui, ou seja, a avó paterna, ela é o quê? Ela é azinho, azinho? Gente, se ela for azinho, azinho, quando a gente fizer tudo isso, ó, azinho vezes azinho, vai dar azinho, azinho. Azinho vezes azinho, azinho, azinho. Ah, o de baixo agora. Azinho com azinho e azinho com azinho. Vai dar tudo azinho, 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 azinho. Se essa pessoa aqui fosse albina, azinho, azinho, todo mundo ia nascer albino. Todo mundo ia ser azinho, azinho. O que não é verdade, porque ela diz, ó, o pai, ele é normal. Então, a única chance do pai ser normal é o pai ser heterozigoto, é o pai ser azão, azinho. É o avô ser azão, azinho. A avó paterna, no caso. Por quê? Porque se aqui eu tenho um avô, aqui eu tenho uma avó paterna. Se eu tiver essa junção, e eu vou fazer essa multiplicação, como eu disse para vocês, ó, azão com azinho, vai dar azão, azinho. Azinho com azinho, vai dar azinho, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Eita, eu tive 2 normais, ó, e 2 albinos. No caso da família paterna, os avós dessa criança têm a chance de ter 50% dos filhos normais e 50% dos filhos albinos. Isso me indica que a avó ela tem que ser azão azul, porque os pais são normais. Então, ora, a questão não precisou me dizer que a avó da criança não era albina, para eu saber que ela não era, porque o pai é azão azul. Da mesma forma, gente, é a geração da mãe. Para a mãe nascer normal, o pai dela, que é o avô da criança, tem que ser azão azinho também. Então, olha, eu tenho um pai que é azão azinho, normal, e tenho uma mãe que é azão azinho, normal, tá? E ele disse, olha, 6 crianças nasceram normais. Qual é a probabilidade de nascer um albino? Gente, eu vou juntar agora a mãe dele com o pai dele. Esse aqui é o pai dele, com a mãe dele. Que vieram de 2 gerações separadas. Essa aqui foi a do pai, essa aqui foi a da mãe. Eu vou juntar os dois agora. Então, vou apagar isso aqui. Eu sei que os dois são azão, azinho. Vou apagar. Eu sei que os dois são azão, azinho. Eu vou juntar os dois. E eu vou ver qual é a probabilidade de ter um filho albino. Vamos fazer isso? A gente faz essa multiplicação. Ó. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Ora, eu tenho pais normais que manifestaram, que têm a probabilidade de manifestar um indivíduo albino. Veja, eles tiveram 6 crianças, foram todas normais. Mas isso foi apenas uma questão de probabilidade. Pode ser que a próxima criança seja albina. Por quê? Porque ambos os pais, tanto a mãe quanto o pai, carregam neles a herança genética que vieram dos avós para ser albino. Eles só não se manifestam albinos, porque a característica do albinismo é uma característica recessiva. Só manifesta se tiver isso aqui. Então, concordam comigo que essa pessoa aqui não é albina? Essa não é e essa não é. Mas essa criança pode ser. Ora, aqui eu tenho uma probabilidade, né, gente? Eu tenho 4 possibilidades. Fica embaixo. E uma de ser albino. Então, eu tenho uma possibilidade dentro de 4. A cada 4 crianças que nascem, uma pode ser albino. É assim que a gente interpreta. A Wesley, e essas 3 aqui é o quê? Ora, se tudo é 4, 3/4 é a probabilidade de não ser albino.
E 1/4 é a probabilidade de ser albino. Gente, 1/4, quando a gente divide 1 por 4, isso aqui dá 25%. 3/4 é 75%. Ou seja, tem 75% de chance de não ser albino e 25% de chance de ser albino. Eu posso dizer que isso aqui é 25%, 25%, 25% e 25%. Porque tudo não é 100. Se eu somar 25, 25, 25, 25, dá 100. 100 é a probabilidade total. Se eu somo 25, 25, 25, 75. 75% de chance de não ser albino. E 25% de chance de ser albino. A questão pergunta qual é a probabilidade de ser albino. É 1/4, é 25%. Letra B. Por que eu botei 1/4? Porque na minha prova caiu 1/4. Na prova que eu fiz há um ano atrás de genética, caiu 1/4. Não caiu 25%. Aí teve gente que assinalou 1/25, achando que 1/25 é 25%. Não é. Porque na prova ela colocou, na minha prova, 1/25, 1/4, 1/2, e botou outras coisas. A resposta certa era 1/4. Na de vocês, nesse estudo, aparece a porcentagem. Mas essa porcentagem pode aparecer em fração. Wesley, a gente precisava dar essa rodada todinha para responder essa questão? Não precisava. O que a gente precisava fazer? A gente precisava saber que os indivíduos são normais. Azão, azinho, azão, azinho. A gente precisava fazer essa geração aqui. Quando a gente fizesse essa geração, a gente ia ver que uma pessoa, uma criança pode ser acometida. A gente precisaria fazer isso aqui. Eu mostrei as gerações anteriores, só para mostrar para vocês que, se o avô era albino e a avó era albina, os pais tinham que ser assim, que eles eram normais, eles não eram albinos, mas eles têm aqui ó, o alelozinho do albinismo. O albinismo não se manifesta nos pais, porque quem se manifesta é o dominante, porque o A domina aqui. Então, outra doença autossômica recessiva, a gente viu a questão anterior, que é aquela lá, da fenil, sei o que lá, fenilalanina, chamar só fenil, que tem a ver com a recessividade. E viu também esse albinismo. E é assim que a gente calcula as probabilidades. 1/4 é 25%. Cada uma dessas é 25%. Se fosse metade, ia ser 1/2, 50%. Porque além de genética, a gente tem que saber matemática. Né? Basta saber genética. Mas, enfim, ó. O que eu falei anteriormente é só para a gente conhecer das gerações, saber de onde vem cada um dos genes, mas a questão se resolve dessa forma. A probabilidade é assim. Se ela perguntasse qual é a probabilidade de não ser albino, de ser normal, 75%. Mas ela não perguntou, ela perguntou a probabilidade de ser albino, então é 25%. Aqui tem toda a explicação, em texto para vocês. O que é o albinismo? Fala sobre os genes. Fala que ser albino é ser azinho, azinho. Tá? Fala do pai, do avô e tudo mais. Por isso que eu expliquei aquilo anteriormente para vocês. A questão faz o cruzamento, mas fazer esse cruzamento aqui em caixa, que eu não gosto. Eu prefiro fazer isso, ó. Azão, azinho, azão, azinho. Ó. Esse aqui multiplica esses dois, esse aqui multiplica esses dois. E aí eu monto os 4 aqui. Mas também tem essa da caixinha, não sei se vocês aprenderam com a professora, mas no fim dá a mesma coisa. Tem falando porque é 25%, e tem falando que porque as outras estão erradas, tá? Todas. Tem explicando aqui em texto. E aí a gente vai para a questão 4. Só falta 2 questões para terminar, e aí eu coloco para a Dani terminar o resto. Ó, questão 4. Uma criança apresenta estatura desproporcional, baixa estatura desproporcional, e diagnóstico clínico de acondroplasia, associada à mutação do gene FGFR3. Essa condição segue o padrão de herança. Isso aqui é o chamado nanismo. Baixa estatura desproporcional, nanismo. Nanismo tem a ver com sexo? Respondam no chat se vocês acham que o nanismo tem a ver com sexo. Eu estou olhando o chat.
nanismo. Não, né? Não tem a ver. A gente sabe que existe nanismo tanto em mulher quanto em homem. Não tem a ver com sexo. Não é alossômica. E a questão pergunta, ó. Esse padrão de herança é autossômica dominante, com predominância completa, autossômica recessiva, com dominância incompleta, autossômica dominante, frequentemente causada por mutação nova, de novo, ligada ao X, ó, sem eu nem saber o que é. Eu já sei que não é ligada ao X. Por quê? Porque nanismo eu vejo um monte de anão por aí, eu vejo que tem muita mulher, muito homem com essa doença, com essa síndrome, né? Então não é ligada ao X. Não tem a ver com sexo. Também não é multifatorial. Não é um conjunto de fatores que causam o nanismo. É uma alteração cromossômica. Certo? A gente vai ver se essa alteração é dominante ou recessiva. Ora, recessiva a gente sabe que tem um monte, né? Então, a gente já, sem conhecer o nanismo, a gente já fica querendo assinalar isso, porque a gente acha que tudo é recessivo. Não, gente, o albinismo é recessivo. A fenil lá de cima do metabolismo também é recessiva. Mas aí a gente tem uma doença, que é chamada de nanismo, que ela não é recessiva, ela é dominante. Então, para ser dominante, eu já cortaria isso aqui e isso aqui. Então, só ficaria letra A e letra C para eu assinalar. Ela é dominante com penetrância completa, ou ela é dominante causada por uma mutação nova? De novo. Ó, esse de novo não é um pleonasmo. Ocorre uma mutação e depois ocorre outra. Como é É que uma você mutação sabe que nova. ela é dominante? Ó, ela é dominante porque o padrão recessivo que eu te falei, ele é assim, né? Se manifesta assim. Mas essa Não, no caso não, da nessa parte, nessa questão, como é que eu ia saber que ela era dominante, assim? Eu sei que é azão, aí azão, você tem que ter o azão, né? tem que ter o azão. Se ela é dominante, ela se manifesta com o alelo azão. Né? Ou ela se manifesta assim, ou ela se manifesta assim. Como é que eu sei disso? Você tem que realmente estudar para saber, porque realmente não dá para a gente, por lógica, saber que é dominante, entendeu? Não dá. O albinismo ali eu consegui saber que era recessiva, porque a questão já me disse, ela é autossômica recessiva. Né? A Então, fenil eu lá de tenho que cima, definir, eu tenho que saber quais são as doenças que são dominantes, é isso? você tem que saber quais são as que têm padrão dominante, quais são as que têm padrão recessivo. Tem que saber. Aqui a gente mostrou duas de padrão recessivo, né? O albinismo e a fenil, lá em cima. Essa aqui de padrão dominante, foi o que ela trouxe na prova. Aí, por sozinho, vocês estudam outras, né? Aqui a gente não pode abordar tudo, nem dá tempo. Mas como ela colocou esse estudo, a gente segue por esse. Essas são as principais que vocês têm que saber. Às vezes, numa questão ou outra, dá para a gente meio que, né? Como essa aqui, né? Dá para a gente, do albinismo. Mesmo que ela não estivesse dizendo que é autossômico recessivo aqui, daria para a gente interpretar que era. Porque era só a gente fazer o cruzamento e ver que se os pais são normais, e eles todos têm razão, essas três crianças aqui também são normais. Aí eu ia me tocar que essa quarta criança, ora, ela manifesta uma recessividade. Então, daria para eu me tocar em algumas questões se é dominante ou recessivo. Mas em outras, como é o caso dessa aqui, ó, não, porque essa aqui eu teria que saber a doença, teria que saber como ela se manifesta. Porque, primeiro, essa questão aqui não me deu nenhum padrão para que eu pudesse calcular os azões e azinhos. Ela não me deu. Ela só perguntou na tora, essa doença é o quê? Então, isso aqui é uma questão puramente teórica. Não dá nem para a gente rodar se a gente não tivesse estudado. Entendeu? As outras dava para a gente ainda rodar um pouquinho, fazer as contas, mas essa aqui, ó, não, porque ela nem me disse pai, não me falou característica de mãe, não falou nada. Tá? Tem como eu saber de cara que não é ligada a X, não. Porque a gente sabe que o nanismo não tem a ver com sexo. Tem como eu saber de cara, eu poderia eliminar de cara essa letra D aqui. Né? E também poderia eliminar de cara que é uma doença multifatorial. Porque uma doença multifatorial é uma doença causada por vários fatores, inclusive ambientais. E a gente sabe que o ambiente não influencia o fato da pessoa nascer com o nanismo ou não.
Isso é uma alteração genética, não é uma alteração externa. Não tem nada a ver. Então, dava para eu ter, nessa questão, excluído essas duas, mas aí eu ia ficar com essas três aqui para saber, só estudando mesmo. Então, ó, quando vocês estudarem, vocês vão ver que essa é uma doença autossômica dominante, ó, para vocês saberem que também existem indivíduos afetados com características dominantes, para que a gente não ache que afetados é só isso aqui, ó, é só o recessivo. O afetado ele pode ser o dominante, por exemplo, o nanismo é assim, né? E ela é causada por uma mutação nova. De novo, são duas mutações. Há uma mutação, há uma incongruência no cromossomo, e depois há outra. Por isso que é uma mutação nova de novo. É assim que acontece. Aqui está a explicação para vocês, tá? De tudo. O que é essa acondroplasia? É um tipo de nanismo caracterizado por baixa estrutura, uma microcefalia relativa, uma micro não, macro, né? Cabeças maiores, o encéfalo é maior, portanto, a cabeça fica maior, é uma macrocefalia relativa, macro, cuidado, porque pode vir micro, a gente sabe que não é isso, é macro. Aí tem falando o que significa essa sigla, né? Tem a ver com o gene que regula o crescimento ósseo. O que significa ser autossômica dominante, é o que a colega perguntou. Basta ter somente uma cópia desse gene para manifestar a doença. Basta ter uma cópia mutada que você manifesta. Então, ó, olha que engraçado, a gente tem aqui algo que se manifesta no indivíduo dominante, né, para mostrar para vocês que não só indivíduos que têm caráter recessivo são afetados. Ó, a mutação nova que surge no óvulo ou no espermatozoide, sem ter vindo de nenhum dos pais, necessariamente. Tá? Então, não tem nada a ver dela ter vindo da mãe ou ter vindo do pai. É uma mutação que acontece na célula depois que ela está formada já. Ó, o óvulo ele já está formado, ele já tem o gene da mãe e do pai, o espermatozoide também já tem. Isso aqui já são células fecundadas, né? Então, ó, há uma mutação depois que a mãe ou o pai já enviou o material genético, há uma nova mutação. Então, é isso que caracteriza o nanismo. E aqui está falando por que as outras estão erradas. Aí vocês leem com mais carinho depois. Gente, questão 5. Muito importante, questão 5. Questão 5 trata do ciclo circadiano, que é assunto dominante aí para vocês saberem. Ó, durante o acompanhamento psicológico de um paciente com irritabilidade, dificuldade de concentração e alteração no sono e na vigília, o profissional identifica um comportamento consistente de exposição excessiva à luz artificial. Essa pessoa está excessivamente exposta à luz artificial, à luz das nossas casas, durante a madrugada. Sabe-se que a luz é o principal sincronizador do ciclo circadiano. Olha o ciclo circadiano aqui aparecendo. Atuando diretamente sobre o núcleo supraquiasmático, NSQ. Na prova pode aparecer só a sigla NSQ. Vocês vão ter que saber que é núcleo supraquiasmático. Qual alternativa descreve corretamente o papel do NSQ, do núcleo supraquiasmático, no controle do ritmo circadiano? Gente, de maneira bem rápida, o ciclo circadiano é ele que sincroniza o nosso sono, a nossa vigília, mas não só. Quando a gente fala em ciclo circadiano, a gente só pensa em sono, padrão de sono. Mas o ciclo circadiano tem a ver com o padrão hormonal da gente. Tem a ver com o metabolismo. Então, ele mexe com a alimentação, ele mexe com o sono, ele mexe com o hormônio e com várias outras coisas. O que eu quero deixar claro aqui é que não confunda apenas ciclo circadiano com sono. Se na prova tiver sono, assinala. Mas se tiver outras coisas, olha com mais cuidado também. Ora, a gente tem uma estrutura por pertinho dos nossos olhos, das áreas oculares, no cérebro, mais pertinho, que se chama núcleo supraquiasmático. Essa é uma região física, está presente dentro da nossa cabeça. Esse núcleo supraquiasmático, NSQ, é ele que regula, que manda no nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso padrão biológico inteiro.
que tem a ver com sono, que tem a ver com hormônios, que tem a ver com metabolismo, que tem a ver com alimentação. Esse nosso ciclo circadiano, ele é regulado por esse núcleo supraquiasmático. E esse ritmo biológico, vou falar aqui do ritmo biológico, que é o ciclo circadiano, e regula todas essas coisas, biológico, ele é um ritmo de 24 horas. Por isso que diz que esse carinha aqui, o NSQ, ele sincroniza o nosso ritmo circadiano. Quando a gente fala em sincronização, a gente lembra de relógio, de hora, né? Sincronização. Então, ó, o nosso ritmo biológico tem 24 horas. Como é que o nosso corpo sabe que é dia, que é noite? Como é que o nosso corpo é regulado? Através dessa estrutura aqui, que manda alguns alertas. Olha só, existe luz entrando no teu corpo. Então, interpreta que aquilo é dia, cérebro. A luz está apagada. Interpreta que aquilo é noite, faz as funções ficarem um pouco mais lentas, faz a pessoa relaxar mais, manda vir um sono, entende? Então, o nosso ritmo biológico, ele é totalmente sincronizado pela luz. Ora, esse NSQ está perto dos nossos olhos. Então, aí já é um indicativo direto de que a luz é o principal responsável. Quando a luz penetra no NSQ, no núcleo supraquiasmático, essa região que é física, ela manda sinais para todo o nosso corpo, para regular esse nosso ritmo biológico, que é de 24 horas. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho uma pessoa que está com alteração no sono. Certamente o ciclo circadiano dela está muito louco. Por quê? Porque ela está excessivamente exposta à luz. Gente, se o NSQ ele é altamente sensível à luz e ele regula o nosso ritmo biológico, nosso ciclo circadiano, se eu estou recebendo luz em excesso nos meus olhos, o NSQ interpreta, é dia, não durma. E não dormir significa aumenta as funções vitais, né? Faz a pessoa ficar mais acordada, deixa o cérebro mais ativo. Se é dia, essa pessoa precisa estar atenta. O nosso cérebro, gente, ele é muito primitivo ainda. A gente sabe que viemos dos nossos ancestrais, que precisavam estar ligados nas ameaças do meio para não ser devorado por um animal maior, para precisar ter energia para construir uma fogueira, para se aquecer do frio. Esses padrões cerebrais nossos ainda estão presentes no nosso corpo hoje em dia, mesmo que a gente seja indivíduos modernos. A gente avançou em consciência, a gente avançou em medicina, a gente avançou em pensamentos, em emoções e sentimentos, mas o nosso cérebro ainda é primitivo. Então, tudo que a gente sente ainda é muito regulado por coisas que os nossos ancestrais tinham. E como a gente nasceu no meio do nada, né, a gente se guiava pela luz do sol. Então, o nosso corpo aprendeu que presença de luz significa dia, a ausência de luz significa noite. Aí tu tem aí no teu organismo um ritmo biológico de 24 horas, que é regulado pela luz, que está te dizendo que 6 horas da manhã é dia, e 7, 8 horas da noite já é noite. Aí tu pega e fica aí exposto à luz artificial o tempo todo. Tu está dizendo para o teu organismo enlouquecer, porque ele acha que é dia 2 horas da manhã, não é noite. A gente acha que é dia, 3 horas da manhã, está mexendo no celular, está recebendo luz. Mas não é, é noite. Então, o nosso cérebro ele fica meio que bagunçado. Porque a gente tem essa estrutura nossa, primitiva, que regula os nossos hormônios, que regula tudo, que diz que é noite. Mas a gente acha que é dia porque fica exposto excessivamente à luz artificial. Então, ó, cuidado, porque às vezes as pessoas fazem alguma confusão com o ritmo biológico, que é o ciclo circadiano, e o NSQ, que é o núcleo supraquiasmático. O NSQ está dentro da nossa cabeça, é uma estrutura física. Ele que manda os sinais, ele que regula, tá? E o nosso ciclo circadiano é esse ritmo biológico inteiro de 24 horas. Uma pessoa tem alterações no apetite, tem a ver com o ciclo circadiano. Ou seja, gente, ficar exposto à luz artificial altera tudo no nosso organismo, e não só o sono. A gente pode ficar com mais fome. Por quê? Porque se o organismo está acordado, o corpo envia sinais para o cérebro de que a gente precisa comer. Porque outrora a gente precisava comer para que quando um animal viesse nos devorar, a gente tivesse energia para poder correr. Então, ó, aumenta sinais de fome, então a saciedade fica desequilibrada. Hormônio também, tudo desestabilizado. O hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, melatonina, melatonina.
melatonina. Onde é que esse hormônio é produzido? Na glândula pineal. Glândula pineal. Ó, a melatonina é produzida na glândula pineal. Fica toda desconjuntada. O corpo não entende, o corpo só produz melatonina com a ausência de luz. Então, se a gente está o tempo todo estimulando a nossa cabeça, o nosso NSQ, essa melatonina não vai ser produzida de forma efetiva. Não sendo produzida, a gente não tem sinais claros de sono. Vira um zumbi à noite, não dorme, tem insônia, tem alguma coisa. Então, veja, o NSQ regulando a melatonina do sono, a fome e a saciedade. Olha, a melatonina é produzida na glândula pineal e não no núcleo supraquiasmático. As questões confundem. O NSQ está em outra estrutura cerebral, que é chamada de hipotálamo. Hipotálamo. O NSQ está no hipotálamo, é uma estrutura que tem a ver com a luz, está perto dos nervos ópticos. A melatonina é um hormônio, não é uma estrutura física, é um hormônio que é secretado quando a gente tem sinais de sono e é produzido na glândula pineal. As questões às vezes dizem que o NSQ está no hipocampo, não, está no hipotálamo. As questões dizem a melatonina é produzida no NSQ, não, é na glândula pineal. Tá? Isso aqui vocês viram na glândula pineal, hipotálamo, vocês vão ver mais na disciplina de neuroanátomo. Mas, enfim, para vocês saberem que melatonina está na glândula pineal, não está no NSQ. O NSQ, ele regula, ele não produz nada, ele regula, ele manda sinal. Ele está no hipotálamo. Quem é que produz melatonina? É a glândula pineal. E o nosso ritmo biológico é o ciclo circadiano, é a mesma coisa. Ciclo circadiano. Não, é circadiano. Circadiano. E ele tem 24 horas. Ele é organizado através do nosso cérebro, através do NSQ. Aí a questão está perguntando, essa pessoa aqui que tem esses padrões alterados de sono e vigília, o que é que acontece? Qual é a alternativa que descreve o que o NSQ está fazendo no ciclo circadiano? Ó. Letra A, o NSQ produz melatonina diretamente. Não, o NSQ não produz nada. Quem produz melatonina é a glândula pineal. O NSQ não produz. O NSQ tem a ver com melatonina, porque tem a ver com hormônios, tem a ver com sono, tem a ver com, mas ele não produz, ele regula. Cuidado. O NSQ, o núcleo supraquiasmático, é ativado por estímulos auditivos? Também não. É estímulos visuais, porque tem a ver com luz, tem a ver com os olhos. Então, auditivos não, é visuais. O NSQ atua apenas como centro motor, regulando o tônus muscular durante o sono REM. Não, não é apenas. Eu disse que ele faz muita coisa, né? Regula hormônio, tem a ver com o sono, né? Não só tem a ver com o sono REM. E, aliás, vocês lembram dos tipos de sono? Tem o sono REM, tem o sono profundo, né? A gente faz ciclos de sono quando a gente está dormindo. A gente começa ali mais vigilantes, né? É o primeiro estágio. Aí tem o segundo, que é o sono REM, é quando a gente ainda não caiu em sono profundo, a gente ainda está dormindo, sabe quando você está dormindo, mas você ainda escuta algumas coisas, escuta alguns barulhos? E definitivamente o sono profundo. São 3 estágios de sono. Só para vocês relembrarem dos assuntos anteriores. O NSQ tem a ver com todos, e não só com o REM. Tá? O NSQ, como ele regula o nosso sono, ele regula todas as fases do sono. Aqui está dizendo que é apenas o centro motor que regula o REM. Está errado. O NSQ depende exclusivamente do cortisol. Cortisol é um hormônio que é secretado. Quando a gente está dormindo, a gente tem baixos níveis de cortisol. O NSQ regula? Regula, mas não exclusivamente. Não exclusivamente. Tá? Ele regula outros, regula a melatonina, que também é hormônio, regula o cortisol, que também é hormônio, regula outros hormônios que têm a ver com fome, com saciedade, enfim. Letra E. O NSQ recebe informações luminosas, opa, verdade. Por quê? Porque ele é regulado por sinais luminosos da retina e coordena os ritmos fisiológicos e comportamentais por meio dos sinais neurais e hormonais. Perfeito. Letra E é a resposta. Ó, sinais luminosos têm a ver com o NSQ? Perfeito. Ele está
numa região da nossa retina, dos nossos olhos, perto dos nossos olhos, né? Não é perto, é por onde passam os nervos que ligam os nossos olhos. Coordena os ritmos fisiológicos? Coordena, porque coordena fome, né? Isso é fisiológico. Saciedade, coordena também a vontade de ir ou não ao banheiro, quando a gente está dormindo no corpo, regula essa vontade para que a gente não acorde, a não ser que você esteja com uma diarreia, né? Você vai acordar todo dia. Mas se você estiver normal, o NSQ também coordena esses ritmos. Então, ó, o NSQ produz, errado. O NSQ faz diretamente, errado. O NSQ regula, o NSQ coordena, ele sincroniza as coisas, faz com que as coisas estejam sincronizadas para que a gente consiga, de fato, ter um ritmo biológico efetivo, normal e natural. Então, tudo que for o NSQ faz, aliás, produz, está errado, não produz. O NSQ regula, beleza. O NSQ coordena, beleza. O NSQ tem a ver com a sincronicidade do nosso organismo, do nosso corpo, beleza. Um apanhado de ciclo circadiano para vocês. E aqui toda a explicação, como nas outras questões, explicando até mais do que eu falei, tá tudo aqui, e explicando por que as outras estão erradas. Mais uma síndrome a gente termina, que é a vez de Dani agora terminar com vocês. Ó. Outra síndrome, a chamada síndrome de Turner. Gente, o que a gente está vendo aqui agora, nem precisa ler a questão, estou vendo um X aqui. Ó. Eu estou vendo algo que tem a ver com sexo. Eu já me toco logo. Todas as outras 4 síndromes que a gente viu, nenhuma tem a ver com sexo. A gente viu umas excessivas, umas dominantes, mas nenhuma tem a ver com sexo. Aqui está me dizendo que o meu cariótipo revela ó, 45,x0. Que danada é isso? Ó, a gente tem 46 pares de cromossomos. 46 cromossomos, 23 pares. Não é isso? 23 pares. O cromossomo 45 está aqui e o 46 está aqui. É os últimos. Ora, se é os últimos, tem a ver com o sexo. Porque eu disse que o par de cromossomo 23 tem a ver com o sexo. Síndrome de Turner. Vamos lá, ou Turner, falando em português. Essa condição decorre de quê? Aqui tem dizendo, deleção. A gente viu que é deleção, né? Deleção é perca. É um pedaço do cromossomo, ele é perdido. Triploidia, ó. Tri lembra 3. Tri lembra 3. Tri é Down, é síndrome de Down. Não é. Ó, aneuploidia monossômica. Tá vendo o gabarito que já é a letra C, né? Eu vou explicar por quê, ó. Mutação mitocondrial. Inversão pericêntrica. A gente vai explicar por que é uma aneuploidia monossômica. Veja, mono é um. Mono é um cromossomo. Olha, vocês estão vendo que aqui eu tenho um X. E aqui era para eu ter um X ou um Y normal. Esse é o 45, tá? Tá certinho. No 46, eu tenho um X e tenho um 0. Alguma coisa está errada aqui. Por quê? Porque era para ter XX ou XY. Então, o cromossomo que era para ser 2 é só um mono. É só um. E o que aconteceu com o outro? O outro não está aqui. A gente vai ver o que aconteceu com o outro e vai ver o que é síndrome de Turner. E por que a letra C é o correto. Ó, normalmente a gente tem 46 cromossomos, né? Foi o que eu já tinha explicado. 46 são autossômicos, ou seja, não ligados ao sexo, e o último par, que é o 45, e o 46 são ligados ao sexo. Ou ele é XX ou ele é XY, né? Aqui a gente tem apenas o 45 e apenas um cromossomo X, dizendo que a gente tem uma monossomia, mono 1, apenas um. Ou seja, falta um cromossomo sexual. Faltou o X ou faltou o Y, né? Aí a gente vai ver que essa síndrome de Turner ocorre em meninas. Por quê? Porque ali nessa doença em específico, faltou o X, só tinha um X. E essa doença é caracterizada por baixa estatura, pescoço alado, ovários pouco desenvolvidos, alterações menstruais e infertilidade. O que significa aneuploidia? Alteração do número de cromossomos, a mais ou a menos em relação ao normal.
Nesse caso, a gente tem uma alteração a menos, né? Porque era para ser XX, era para ser um cromossomo normal, e só aconteceu um X. Tem uma alteração para menos, nesse caso. Essa é a chamada síndrome de Turner. A primeira síndrome, inclusive, ligada ao sexo, né? Que a gente viu hoje. Todas as outras são autossômicas, essa é a alossômica. Monossômica, aqui, está dizendo que em vez de 2 há só um, mono, lembra do prefixo mono, que tem a ver, que significa um. E aqui tem dizendo, aneuploidia monossômica, aneuploidia, alteração no cromossomo para menos, e monossômico, porque eu só tenho um cromossomo, ao invés de 2, era para ser XX, eu tenho X e um zero. Esse cromossomo aqui, ele não foi construído devidamente. O indivíduo nasce uma menina, indicando que era para ter um X e não um Y naquele lugar, mas nasce uma menina com essas características aqui anormais, né? Por isso que é uma síndrome chamada de síndrome de Turner. E aqui está explicando por que as outras estão erradas, tá? Aqui está dizendo que é uma triploidia, não é? Mutação mitocondrial também não é. Aí vocês vão ver o que é inversão pericêntrica, tem aqui dizendo. Aí vocês leem com mais cuidado. Mas sempre que falar síndrome de Turner, o que vocês precisam saber é que é mulher. Tem a ver com sexo. Acomete o cromossomo 46, que era para ser XX, mas é X0. Eu chamo isso de monossonia. Por que mono? Porque mono lembra um. Não era para ter dois? Dois, só tem um. Então, mono. Pronto, gente. Passamos pelas principais síndromes que podem aparecer. Síndrome de Down, com certeza, cai. Albinismo também, porque é muito comum. Turner e aquela fenil, é bom que vocês estudem também. Saibam todas. Lembra que a síndrome de Down é o cromossomo 21, porque às vezes ele não fala síndrome de Down. Ele fala trissomia do cromossomo 21. Tá? Lembra porque são 3. Lembra o que é autossômico, ou dominante ou recessivo. E agora eu passo para a Dani, que ela vai continuar com vocês na última questão do estudo dirigido e com mais algumas dicas para a prova. Tá? Ô, Wesley, é a questão 8. Ah, tu vai fazer a 8, é? E Isso. tem 8, é? Tem. Então a 7 é comigo, é? Então bora. Mas Ó, ela gente. é 7, mas ela é muito parecida com a 8. Só que a 8 é aberta. Mas aí, se quiser fazer... Ah, é verdade, é do ciclo circadiano, né? Bora fazer rapidinho. Um estudo sobre comportamento alimentar desregulado. Comportamento alimentar desregulado. Lembra logo do ciclo circadiano, gente. Os alunos de psicologia analisam sinais metabólicos periféricos, essa questão é importante. Ó. Glicose, leptina e grelina. Então, alguém chegou lá com comportamento desregular no consultório de algum psicólogo, não, no consultório do professor, e aí o professor pediu para os alunos analisarem a glicose da pessoa, a leptina e a grelina. E está dizendo que esses sinais periféricos influenciam no sono e nos ritmos circadianos. Esses sinais são integrados ao sistema nervoso central, NSC, contribuindo para a modulação da fome, da saciedade do estado de alerta. Qual a alternativa que descreve como o corpo integra esses estímulos periféricos do sistema nervoso central no contexto dos ritmos circadianos? Alguém pediu para entrar aqui. Ó, letra A. Sinais periféricos não influenciam no ciclo circadiano. Gente, se não influenciasse, não tinha para que os alunos estão lá medindo glicose, leptina e grelina, que são sinais periféricos. Influencia sim no ciclo circadiano. Hormônios periféricos atuam diretamente no córtex motor para iniciar o comportamento alimentar. Não é no córtex motor, é no NSQ, no núcleo supraquiasmático. Lembra? Apenas a melatonina. Ó, tudo que tiver apenas, exclusivamente, está errado. Isso aí a gente já pode cortar. Ó. Apenas a melatonina, produzida na retina, envia sinais ao NSQ para regular a fome. Não, não é apenas a melatonina. E a melatonina não tem a ver com fome, não. A melatonina tem a ver com sono. O que tem a ver com fome? Isso aqui, ó. Glicose, leptina e grelina. Letra C. O sistema nervoso central recebe sinais hormonais e metabólicos por vias neurais e hormonais
modulando o núcleo supraquiasmático e outras estruturas, ajustando o comportamento alimentar e a vigília. Perfeito. É no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, não só no cérebro, mas nessa parte cerebral, onde os sinais hormonais e metabólicos são enviados para que o NSQ module, seja um sincronizador biológico nosso e ajuste os nossos comportamentos, tanto alimentar quanto de sono e vigília. Ó, letra E. Os hormônios periféricos influenciam exclusivamente. Não, não é exclusivamente. Apenas, exclusivamente, somente. A gente já corta porque são questões muito diretas. Isso geralmente está errado. São alternativas muito, como é que a gente diz? Uma coisa muito direta, uma coisa muito geral. Então, está errado. Então, é mais uma questão de ciclo circadiano, né, que a gente estudou. Agora sim, Dani, tua vez. Mais uma vez, gente, está tudo aqui explicado. Aí vocês observem também que, ó, leptina, grelina e glicose, é bom vocês darem uma olhada nesses hormônios para ver o que é que eles fazem. Leptina tem a ver com gordura, tem a ver com tecido adiposo. Ele sinaliza que o estoque de energia está alto para o nosso cérebro. Então, ele sinaliza para o nosso cérebro, ó, já tem gordura suficiente aqui, diminui a fome dessa pessoa. Tá? O que a grelina faz? Ela é produzida no estômago e ela aumenta quando a gente está em jejum. A grelina é o contrário da leptina. Se a leptina manda sinal para a gente ficar saciado, a grelina manda sinal para estimular a fome. E a glicose? A glicose, né, é mais, a gente já ouve mais falar, tem a ver com açúcar no sangue. Quando a gente está com a glicose baixa, geralmente tem irritabilidade, aumento de fome, certo? Olha, 3 hormônios que regulam coisas que têm a ver com o ciclo circadiano, que tem a ver com sono também. Então, quando a gente fala desses 3, a gente está falando de sinais periféricos. Sinais periféricos. Porque são sentidos na periferia do nosso corpo, né? Ora, irritabilidade, fome, a gente sente na periferia do nosso corpo. Às vezes, numa sudorese que a gente está sentindo na mão, uma fome, naquela agonia no estômago, né? São sinais periféricos, né? Periféricos porque estão na periferia. São regulados pelo sistema nervoso central, né? Que não está na periferia, mas são sinais periféricos. Leptina, grelina e glicose. Se perguntarem, leptina, grelina e glicose tem a ver com sono? Tem. Total. Por isso que quando a gente está desregulado, esses 3 hormônios também estão. Tanto da leptina, tanto da grelina, quanto da glicose. Agora sim, é a vez de Dani, e aqui está toda a explicação também para vocês. Vai, Dani. Vamos embora. Minha gente, eu tô sem o fone, eu tô segurando aqui o celular, eu não vou abrir a câmera, que eu tô com o celular bem perto, assim, para o som sair bom. Veja só, vamos terminar, né, essas questões que Roberta mandou, com essa questão, que é uma questão aberta, mas uma questão muito importante e muito parecida com essa que o Wesley estava fazendo. Diz o seguinte: Mariana, 22 anos, estudante de psicologia, relata dificuldade para dormir antes das 3 da manhã e grande sonolência durante o dia. Ela costuma pular o café da manhã, tem alterações de humor e episódios de compulsão alimentar à noite. Após avaliação, suspeita-se de síndrome do atraso de fase do sono associada a um padrão desregulado do ciclo circadiano. Aí vai perguntar o quê? Explique como as alterações do ciclo circadiano pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios do sono, como a síndrome do atraso de fase, e descreva de que forma essas alterações podem também favorecer mudanças de comportamento alimentar. Então, como a gente viu, o nosso corpo é um corpo extremamente inteligente, é um corpo extremamente que está ligado a outras coisas. O comportamento alimentar também está ligado ao ciclo circadiano. Não é só a questão do sono, mas essa questão, como a gente falou, desse ciclo de 24 horas, em que a gente recebe a luz e, a partir dela, nosso corpo começa a desenvolver, por exemplo, o sono. E aí, como o Wesley falou, uma coisa muito importante, às vezes a gente, com o uso do celular, com o uso das telas em gerais, essa luz é confundida, é chamada de luz azul. Então, o nosso corpo já não sabe mais quando é dia e quando é noite.
E aí acontece essa desregulação. Mas vamos lá. Quando a gente vê a questão dos hormônios do ciclo, que ele desregula esses ritmos cancela, me essa palavra. E aí ele vai desorganizar a leptina, a grelina e a questão da glicose. Então, ele desregula tudo. A grelina, ela vai aumentar o apetite. Já a leptina, ela induz a saciedade. E a glicose é a questão do açúcar no sangue. Então, veja, essa pessoa, Mariana, ela tem esse atraso, tem essa desregulação na hora de dormir, na hora de acordar e, consequentemente, na hora de comer. Então, ela não toma café da manhã. Essa glicose já altera completamente. Essa saciedade é como se ela tivesse saciada, mas ao mesmo tempo não. E também vai mudar o humor. Ou seja, é um conjunto que também provoca desregulação na questão energética dela e contribui para esses comportamentos alimentares. Então, a gente vê que analisar o ciclo circadiano não é apenas analisar a hora de dormir, é todo um conjunto que o nosso corpo ele produz e ele entende a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente vai acordar. Então, se a gente já tem aquele ritmo, eu tive, por exemplo, para pessoas que não têm muita insônia, assim, mas que de vez em quando acontece, é porque o seu ciclo circadiano, muitas vezes, ele foi desregulado. Quando acontece, como o Wesley falou, tipo, um episódio, você tá com alguma dor, alguma coisa, não. Mas quando é uma desregulação ali, ele faz com que tudo isso contribua para que você, por exemplo, no outro dia, passe o dia mal, passe o dia com humor alterado, com muito sono ou com pouco sono. Eita, zoada. Mas vamos lá. Wesley, por favor, tu coloca o outro slide. E aí, quando o Wesley coloca o outro slide, eu já vou falando para vocês que eu vou dar uma introdução sobre a questão da neurofisiologia. Eu vi que vocês viram poucas coisas. O slide, eu acredito que não tem nem, assim, de introdução mesmo, nem 15 páginas sobre o assunto. Então, não vou me estender muito, porque vocês viram esse assunto pouco. E aí a gente vai falar os principais, a questão do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, o básico, para que vocês compreendam e relacione com as questões que vai ser pedida. Eu estou tentando aqui, Vici, colocar o slide rapidinho. Tá bom, certo. Então, enquanto ela coloca, aí eu vou falar algumas palavras, talvez, que vocês vão ver mais profundamente na disciplina de neuroanatofisiologia, que ela vai falar, essa disciplina, vocês vão aprender exatamente as pequenas coisas do aprendizado, e vai ter muitas palavras que vocês nunca viram, mas que dá funcionalidade do nosso sistema nervoso central e periférico. Então, vai ser mesmo o básico. E aí, conseguisse? Peraí, rapidinho, gente. Tu mandou em PDF, não foi, Dani? Foi. Pronto, agora vai. Peraí. Compartilhar agora. Eu prometo a vocês que vou ser bem breve, tá? Vou apresentar o conteúdo de forma rápida e algumas questões, acredito que são 5, mas de forma bem rápida mesmo. Apareceu, né? Apareceu, pode passar. Então, como eu falei, é uma introdução à neurofisiologia. E o que é a neurofisiologia? Ela explica um pouco como o sistema nervoso ele funciona na prática. Assim como a gente estava falando das questões das questões alimentares, das questões do sono. Então, a gente vai entender como esse nosso sistema nervoso ele funciona a partir dos neurônios, a partir de tudo aquilo que envolve ele.
Aí, desde o disparo dos neurônios até como percebemos o mundo. Movemos o corpo, formamos memórias e regulamos processos vitais. É a base para entender comportamentos, cognição, doenças neurológicas e processos emocionais. Então, veja, essa parte da neurofisiologia vai arrastar da agora, do segundo período, até o final do curso e a nossa profissão. Porque quando a gente for, por exemplo, chegar a um caso, uma doença neurológica ou até mesmo um distúrbio, uma síndrome, alguma coisa, a gente tem que ter essa base da neurofisiologia para poder explicar e conduzir ali aquele momento. E entender também, alguns comportamentos de algumas doenças, elas vão derivar daquilo que já se espera ou que também seja fruto daquela doença, daquilo que é levado até o consultório. Então, pode passar, Wesley. E aí, esse sistema nervoso, ele vai ser dividido em dois, como eu falei, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E aí, todo esse sistema nervoso, ele recebe, processa e responde a estímulos. E aí, no sistema nervoso central, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco. Esses três, eles formam o encéfalo, que é a parte, toda a nossa parte do sistema nervoso. E, além disso, a medula, que faz parte desse sistema central. No sistema periférico, tá os nervos e os glânglios. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Esses dois, o sistema periférico, ele vai ser dividido em dois. Em somático, que é o voluntário. O que é isso? É aquilo que a gente faz voluntariamente, como levantar o braço, levantar a perna, andar, correr. E o autônomo, que é o involuntário, simpático e parasimpático, é aquilo que o nosso corpo mesmo faz involuntariamente, como nossos batimentos, como nossa respiração. Por exemplo, se a gente prender a respiração, a gente não consegue prender ela por muito tempo. O nosso corpo ele vai ativar e a gente não vai ter controle sobre isso. A gente pode desmaiar e depois voltar a respirar, porque a gente não tem controle. As mesmas coisas com os batimentos. Não temos controle com os batimentos. É o nosso próprio corpo que faz de forma involuntária. E a questão também da digestão. Quando a gente come alguma coisa, a gente não tem como acelerar ou retardar essa digestão, porque é um processo que o nosso corpo faz. Então, tudo isso está na função do nosso sistema nervoso. Pode passar, Wesley. Ô, gente, só para complementar rapidinho. O NSQ, que é o núcleo supraquiasmático, que tem a ver com o ciclo circadiano, as questões às vezes diz que está nesse tronco encefálico, tá? Mas Isso. é errado. O NSQ, ele está no hipotálamo. Beleza? Isso. Próximo, né? A maioria das questões ela vai trazer, por isso que é importante associar onde é que cada coisa está, porque senão uma palavra, às vezes o resto da frase está toda bonitinha lá, mas uma palavra de onde está é a mesma coisa da melatonina. Se não tiver, acho que é na glândula pineal, não é isso, Wesley? Me confirma. Isso, perfeito. Se não tiver, você já pode descartar a questão. E aí, algo muito importante nessa questão do sistema central é o neurônio. E aí ele se divide em dendritos, corpo celular, axônios, terminações simpáticas. Essas 4 partes eu vou explicar numa questão que vai ter, e aí eu vou explicar a função de cada um, certo? Para não ficar repetitivo e a gente conseguir associar com a questão. Mas, resumindo, a função do neurônio, ela é uma unidade de comunicação, né, elétrica e química. E aí ela é básica na questão de quê? De transmitir os sinais. É onde acontece a sinapse. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é um processo de conduzir esses impulsos nervosos para que muitas coisas do nosso corpo aconteçam. E aí vocês vão entender mais na frente isso. Pode passar. E aí, vamos entender um pouco sobre a estrutura das funções fisiológicas. E aí, como é que vai ser dividido esse sistema, esse nosso sistema, né? No córtex cerebral, que é a questão da cognição, linguagem, memória.
Então, algumas principais doenças, alguns principais distúrbios, ele já começa a acontecer, principalmente no córtex cerebral. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para falar, na linguagem, para memorizar. O Wesley estava trazendo algo muito importante, essa questão do nosso estudo, em que a gente, quanto mais repete, mais a gente aprende. Tem várias formas de aprendizagem. Então, muitas vezes, quando se tem um déficit ali, a gente pode entender que esteja ligado ao córtex cerebral. O hipocampo, que é a questão da aprendizagem e consolidação da memória. Então, muitas vezes, quem tem autismo pode também estar ligado nessa questão da aprendizagem. Muitos podem ser mais acelerados, outros podem ter uma dificuldade maior, vai depender do grau. E aí, também, consequentemente, na questão de consolidar essa memória. Também tem a questão das amígdalas, que é as questões das emoções que sentimos. Então, tudo isso está ligado ao nosso sistema nervoso. Além disso, o hipotálamo, que é a questão dos nossos hormônios, as temperaturas, a fome, a sede, tudo que a gente sente. Por exemplo, o nosso corpo ele já vai entendendo a hora que vamos sentir fome. Ah, mas é porque faz muito tempo. Sim, faz muito tempo, mas a questão da fome e da sede ela é associada ao nosso próprio sistema nervoso. O nosso sistema nervoso envia a informação e aí é todo um conjunto. E também tem a questão do cerebelo, que é a nossa a coordenação motora, todo o nosso corpo e o nosso equilíbrio. Tem o tronco encefálico, que é a questão da respiração, batimentos e vigília. E a medula espinhal, que é os reflexos e conduções de impulsos. Pode passar, Wesley. E vamos para as questões. Na primeira questão, o sistema central responsável pela integração das informações sensoriais, coordenação de respostas e manutenção das funções vitais do organismo. Sobre sua organização e funcionamento, assinale a alternativa correta. Aí, o cérebro e a medula espinhal compõem o sistema nervoso periférico, responsável por captar estímulos externos e devolvê-los diretamente aos efetores. A gente viu que não é no sistema periférico. O cérebro e a medula, ele compõem o sistema nervoso central. Já o sistema periférico, ele é composto por outras coisas, pelos nervos e glândulos. Então, essa alternativa está incorreta. Na letra B, diz o seguinte: o tronco encefálico é a única estrutura do SNC, que é o sistema central. Então, uma coisa muito importante, e eu vou destacar de novo, é quando tem apenas, única, exclusivamente. Então, você já descarta. Porque muitas vezes aquela questão ali, na maioria das vezes, 90% de chance dela estar errada. Ele é capaz de gerar respostas motoras voluntárias e controlar funções cognitivas superiores. O tronco ele não é a única estrutura que comanda essas ações voluntárias. Isso é função do córtex, que a gente viu, e ele também não controla funções cognitivas superiores. Então, essa questão está errada. Vamos para a letra C. O córtex cerebral é a região do SNC relacionada à função como linguagem, memória, percepção e tomada de decisão, sendo altamente especializado. Então, a gente viu que o córtex cerebral, ele é especializado na linguagem, na memória, na percepção sensorial, no planejamento, também em tomadas de decisão, que parte deles. E aí, essa função, ela descreve realmente as funções do sistema nervoso central. Então, eu vou dizer, a letra C está correta, e aí eu vou dizer porque as outras duas não estão corretas. Ficou mudo aqui para mim. Vocês estão me escutando? Sim, Aqui tá tudo ouvindo. certo. Aqui tá normal. Pronto. Então, vamos lá. Na letra D, diz o seguinte: a medula espinhal atua apenas como via de passagem das informações sensoriais e motoras,
não participando de nenhum tipo de integração neural. Então, a gente percebe que a medula espinhal não é apenas uma via de passagem, ela integra informações, reflexo, então também não está correta essa questão. E na letra E diz o seguinte: o sistema nervoso central não participa de processos de plasticidade neural, pois suas conexões são fixas após o desenvolvimento. E aí a gente sabe que sim. Não sei se vocês já estudaram essa questão da plasticidade neural, mas é a questão que o nosso cérebro ele tem a potência de se desenvolver. Por exemplo, numa criança, as aprendizagens, as questões assim, elas são muito mais fáceis de ter essa plasticidade, de ter essa forma, essa potência de aprender. Assim como muitas vezes algumas pessoas elas sofrem algum acidente, alguma coisa e têm algumas lesões. Isso aí faz com que essa potência não vai ser como uma criança que tem a potência maior, com que se desenvolva, vá aprendendo a falar, aprendendo a se comunicar, aprendendo a comer. Então, se você conhece alguma pessoa que teve algum acidente, perdeu massa encefálica, perdeu alguma coisa do cérebro, o nosso cérebro ele é tão perfeito que não é que você vai conseguir 100%, mas do aprendizado, mas o nosso cérebro ele vai se constituindo, ele vai, a partir dessa plasticidade neural, tendo essa potência de aprendizagem aos poucos. Lógico, dependendo também da lesão que o cérebro sofreu. Pode passar. Essa questão é falando sobre o autismo e o sistema nervoso central. Então, veja, até agora eu fiz uma recapitulação da questão estrutural, cérebro, cerebelo, sistema nervoso, que é importante vocês saberem qual a função do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, a questão do sistema nervoso em si, e saber essa divisão. Eu acredito que não precisa saber todas essas funções, uma por uma, mas o principal vocês precisam saber porque é a forma introdutiva. E aí, teve um slide que Roberta, ela colocou uma página lá que falava sobre o autismo e o sistema nervoso central. Então, a gente percebe que nas provas dela tem muito disso, de doenças, de síndromes, de algumas deficiências, e ela relacionar a questão da genética, a questão da neurofisiologia. Então, é muito importante a gente sempre fazer essa relação. Mas, vamos lá. O autismo e o sistema nervoso central. O transtorno do espectro autista está relacionado a alterações do desenvolvimento do sistema nervoso central, envolvendo características comportamentais, sensoriais e neurobiológicas. Sobre essa condição, assinale. Então, vamos lá. Na letra A, o TA é causado exclusivamente por lesões estruturais do córtex pré-frontal, sendo um distúrbio adquirido e não relacionado ao neurodesenvolvimento. Então, vocês acham que está certo? Porque está desassociando completamente tudo isso que acontece ao neurodesenvolvimento. E a gente sabe que existe, sim, muitas vezes um comprometimento nessa questão do neurodesenvolvimento. Alguns conseguem se desenvolver melhor, outros não. E aí, como eu falei, vai depender muito como é que se diz? Do grau. Então, o TA não é causado exclusivamente por lesões do córtex pré-frontal, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento presente desde a infância. Então, muitas vezes a gente pode dizer assim: ah, não, mas fulano descobriu que tem autismo e desenvolveu agora. Não, desde a infância sempre teve, só que talvez não foi detectado tão rápido, ou pode ser que também vá ter um avanço no grau, e aí ficou mais evidente. Mas ele é presente desde a infância e não é causado por uma lesão específica. E também não envolve uma única região do cérebro, mas uma rede ampla. Ou seja, não é só nesse córtex pré-frontal, mas ele vai atingir outras partes também. Então, a gente viu que está errada. Na letra B diz o seguinte:
Estudos indicam que pessoas com TA apresentam padrões atípicos de conectividade neural. Podem não haver tanto hiperconectividade quanto hipoconectividade entre diferentes regiões do sistema nervoso central. E exatamente isso. E aí eu vou explicar para vocês. A hiperconectividade é as conexões excessivas ou muito intensa. Já a hiperconectividade é a questão de poucas conexões ou comunicações reduzidas. E aí essas diferenças, elas afetam a integração sensorial, a linguagem, a interação social e comportamento. Quando existe alguns casos que tem pessoas que têm autismo que elas têm uma linguagem melhor, tem outras que têm essa dificuldade, tem umas que elas conseguem interagir melhor, tem outras que não. Então, essa letra B, ela está correta. E aí eu vou falar bem rápido, porque as outras não tá. Na letra C, diz o seguinte: as alterações sensoriais observadas no TA não têm relação com o sistema nervoso central. Então, aí a gente já descartava. Mas sim com órgãos periféricos. Então, a gente não viu nada sobre órgãos periféricos, mas sim o sistema nervoso periférico. Então, não vou nem terminar de ler. Na letra D, diz o seguinte: o TA impede completamente o processo de plasticidade neural, tornando o sistema nervoso central incapaz de desenvolver novas conexões ao longo da vida. Não, minha gente, o TA ele não tem esse poder do processo de plasticidade neural. Pode acontecer que a pessoa tenha essa déficit, essa dificuldade de desenvolver novas conexões, mas isso não é impossível. Todo o cérebro, ele tem sim essa capacidade da plasticidade neural, como eu falei, nas crianças mais, nos adultos um pouco menos, mas isso não impede. E na letra E diz o seguinte: o transtorno está exclusivamente relacionado ao sistema nervoso periférico, principalmente a falhas nas transmissões sinápticas e nos nervos espinhais. Também está incorreta, porque vai falar o transtorno está exclusivamente, e ele não está ao sistema periférico, na verdade, ele está ao sistema nervoso central. E vamos lá para o próximo. Quarta questão. João, estudante de psicologia, está revisando o funcionamento dos neurônios e deseja compreender como ocorre a transmissão das informações do sistema nervoso. Considerando a estrutura e a fisiologia neural, explique o processo pelo qual o neurônio recebe, integra e transmite sinais, destacando o papel do dendrito, corpo celular, axônio, mielina e sinapses. Então, a gente está vendo aí, nessa foto, como é a estrutura de um neurônio. E o neurônio, ele tem uma importância muito grande na questão do nosso sistema nervoso, né? Porque ele conduz, ele transmite, e aí a gente vai ver essas partes que talvez, que eu disse lá no início, e nessa questão que eu vou explicar, sejam os nomes em comum, mas existe a importância, e também no slide de Roberta tinha essa divisão dessas partes do neurônio. Então, a gente percebe que os detritos, eles recebem os estímulos, vocês estão vendo ele aí logo na parte de cima, ele recebe os estímulos e as informações de outros neurônios. E aí ele converte em sinais químicos e em sinais elétricos. Então, quando a gente fala na questão da sinapse em si, é uma questão em que está ligado a sinais elétricos e sinais químicos. E aí, em geral, ele recebe essas informações. E o corpo celular, muitos chamam como a soma, que ele é responsável pela integração dos sinais que chegam pelos dendritos. E aí ele integra e processa informações recebidas. O axônio, ele é envolvido por uma bainha de mielina. E aí é importante, na próxima questão, a gente vai trazer uma das doenças que tem essa questão da mielina. E o que é isso? A mielina, ela tem uma capacidade importantíssima nas transmissões nervosas. E ela é constituída pelas células de glias. Então, assim, não precisa saber de que ela é constituída para fazer essa prova, mas você precisa saber
como é que essa mielina ela funciona, principalmente no transtorno que eu vou falar a seguir. E aí, esse axônio, voltando para ele tem essa condução, ele conduz os impulsos nervosos com a potência de ação. E esses axônios, ele pode medir de 1 centímetro a 1 metro. Eu preciso saber disso? Não, mas eu preciso saber que essa bainha, ela vai estar como se fosse cobrindo esse axônio, essa mielina, na verdade, cobrindo esse axônio. Quando isso não acontecer, pode vir a causar algumas doenças. Então, vamos lá para a questão da sinapse, para finalizar essa questão. A sinapse, como eu falei, é uma comunicação entre 2 neurônios. E aí, eles transmitem informações de um neurônio para outro. Então, mais na frente, vocês vão ver direitinho essa questão das informações, né, como é passada essa questão da comunicação. E a sinapse, ela tem um papel importantíssimo na captação de informações, porque a gente tem que entender que o nosso cérebro, o sistema nervoso, é o seguinte, o sistema nervoso completo, né? Ele tem que ter esses impulsos, tem que ter essas informações, essa transmissão de informações. Quando o neurônio deixa de transmitir para o outro, a gente já consegue ver algumas alterações, seja na memória, seja na linguagem, seja nas estruturas que a gente falou. Wesley, quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão de neurônio ou não? Não, acho que está tudo certo. Pronto, acho que vocês estão entendendo. Eu estou passando muito rápido, mas aí vocês tentem focar nisso. Qual a importância do neurônio, qual a função do neurônio e essas 5 partes, dentre corpo celular, axônio, mielina e sinapse. Pode passar. E aí vamos para a questão que vai falar exatamente do que eu falei anteriormente, sobre a questão da mielina. Então, veja, questão sobre a esclerose múltipla, que foi trazida também no slide dela. Ela falou sobre o sistema nervoso relacionando ao autismo, relacionando também à esclerose múltipla. E aí traz o seguinte: Ana, 29 anos, começa a apresentar episódio recorrente de formigamento nos braços, visão borrada, fadiga intensa e dificuldade de coordenação motora. Após a avaliação neurológica, exames de imagem revelam múltiplas lesões desmielizantes no sistema nervoso central. Considerando o quadro clínico e a fisiopatologia da esclerose múltipla, explique como a perda de mielina no sistema nervoso central afeta a condição nervosa e justifique os sintomas relatados por Ana. Então, veja, quando a gente está estudando neurofisiologia, anatomofisiologia, esse nome até complicado, a gente vai perceber que uma coisa que, vamos dizer, que sai do lugar, ou que deixa de transmitir, ou que diminui, ou como aqui falou, essa perda da mielina, alguma coisa que acontece, ela já vai repercutir no nosso corpo. Então, veja, os sintomas de Ana eram o quê? Formigamento nos braços, visão borrada, fadiga intensa e dificuldade na coordenação motora. Então, nessa questão, a gente precisa, se ela colocar, por exemplo, uma questão de múltipla escolha sobre a esclerose múltipla, a gente vai ter que entender o que é esclerose múltipla, a gente também vai ter que entender a questão da importância da mielina para o nosso corpo. E aí, a esclerose múltipla, a gente percebe que o nosso sistema imunológico, ele passa a atacar essa baía de mielina e faz com que aconteça essa desmeliação. Acho que é assim, minha gente, que fala. E aí, nosso corpo começa a sentir todos esses sintomas, porque é como se a mielina ela fosse atacada por ser algo estranho ao nosso corpo. E o nosso próprio sistema imunológico faz isso. Então, é uma perda de mielina que afeta toda a condição nervosa e justifica aquilo que Ana está sentindo. Então, a importância também da mielina é essencial para garantir a condução saltatória. E o que é isso? É como se a mielina ela desse um salto para que houvesse uma transmissão mais rápida pelos nódulos de Ravier. Isso aí, essa questão de nódulos de Ravier, vocês vão entender também
mais na frente, acredito no terceiro período. Mas aí é importante que vocês saibam que essa mielina, ela é atacada pelo sistema imunológico e vai provocar esses sinais, esses sintomas que Ana, 29 anos, né, muito cedo, está passando. E aí, essa questão, a gente percebe que, quando fala da visão borrada, é porque está atacando os nervos ópticos. E aí, são frequentemente afetados quando uma pessoa está com esclerose múltipla. E aí, vai prejudicar, principalmente, a percepção visual dela. E também a questão do formigamento nos braços e a perda de sensibilidade, porque o que acontece? Está sendo prejudicado aquela transmissão sensorial. E também a questão da fadiga é um sintoma muito comum em quem tem esclerose múltipla, porque o nosso organismo ele precisa de mais energia para compensar a condição nervosa que está sendo ineficiente. E por último, quando ela traz nessa questão quando é trazido as dificuldades da coordenação motora, é porque resulta na comunicação prejudicada. E onde é que está sendo? Tá passando o carro de som aqui. Vocês estão escutando direitinho? Esperar aí um pouquinho. E aí, por fim, né? O que é que está sendo prejudicado nessa coordenação motora? Dani, está sendo prejudicado só a questão da mielina, a questão do sistema imunológico está sendo atacado? Não. Está sendo prejudicado o cerebelo, o córtex motor e a medula. E outras áreas que dependem dos sinais rápidos e precisos. Ou seja, existe também uma parte do nosso cérebro que precisa que seja rapidamente, a transmissão seja rapidamente. E quem faz isso? A mielina. Então, minha gente, passa aí, por favor. Deixa eu ver se ainda tem. Não, é só uma frasezinha, mas vamos lá. Recapitulando, eu não consigo fazer feito Wesley, que desenha tudo, maravilhosa ela, né? Mas, para que vocês peguem o slide lá, que fala sobre a introdução à neurofisiologia, e que vocês possam ver o que é que tem lá, e dessas questões, o que é que eu preciso saber, quais são as funções principais. Eu não preciso saber tudo isso, porque quando a gente vai fazer uma revisão, algumas coisas a gente passa rapidamente, e outras coisas não tem como não falar. Como a Wesley trazia logo no início, que precisava trazer algumas questões de cromossomos, de tudo, porque faz parte da resposta, faz parte da nossa compreensão, já que a disciplina é uma coisa íntegra. É uma coisa que começa lá no início, e para que a gente venha para a AV2, a gente também tem que lembrar algumas coisas da AV1. Mas é isso. Eu sei que as questões de genética, toda a disciplina é uma disciplina um pouco complexa, mas que a gente vai levar para a vida, a gente vai levar para a profissão. E aí, ter uma boa base de genética vai nos ajudar quando a gente for pagar neuroanatomofisiologia. É um nome tão grande, tem que falar pausadamente. Mas é isso, a gente agradece por você estar aqui e muito obrigada. Gente, essa aula está gravada, certo? Eu vou tentar subir no YouTube. Se eu não conseguir subir, eu vou pedir para as líderes o e-mail de quem quiser, porque aí já chega no e-mail certinho. Só chega um link, vocês cliquem e já vai para a aula. Mas se eu conseguir botar no YouTube é mais fácil. Mas enfim, ela vai estar gravada. Lá para o final da tarde de hoje eu disponibilizo, beleza? Boa prova e boa sorte para vocês. Tchau. Tchau. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Parabéns para as duas. Muito boa explicação, viu? Muito obrigada. A gente que agradece. Boa prova.